Oi, gente, boa noite de novo. Sejam bem-vindos mais uma vez. E eu estou aqui na frente, de novo, para conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho da doutrina. Hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Então, eu estou muito satisfeito em estar aqui com vocês, podendo falar da fé. Então, vamos lá. O capítulo é 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 12. A fé divina e a fé humana. Nesse mesmo item, primeiramente eu peguei um item interessante que me chamou a atenção, que diz o seguinte: o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé colocada em ação. O magnetismo. Nós sabemos que o magnetismo e o espiritismo sempre caminharam junto, desde o início, e hoje também caminham junto. Aliás, o magnetismo está presente na nossa vida e a gente nem se apercebe, não é verdade? O magnetismo mineral e o animal. Quando a gente atende um celular, quando a gente passa um cartãozinho no banco, no metrô, quando a gente põe um cartãozinho, como é que ele consegue ler aquilo? É o magnetismo. Nós temos esse magnetismo também. E aqui o que ele afirma? Que o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé colocada em ação. Nós, quando pensamos, nós criamos energias. E essas energias magnéticas podem ser favoráveis. Aí entra a nossa fé, de nós acreditarmos e vibrarmos em favor disso. Isso tanto é verdade que naquele livro The Secret, O Segredo, na verdade é isso que ele faz. É você acreditar em si e acreditar nesse magnetismo e vibrar a favor daquilo que você está querendo. Bem, mas vamos lá. Nesse mesmo item 12 do capítulo 19, ele diz o seguinte: é uma afirmação. A fé é humana e divina. Ele está dizendo que a fé é tanto humana quanto divina. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmo e quisessem por sua vontade e quisessem pôr a vontade a serviço desta força, seriam capazes de realizar prodígios. Esses prodígios é aquilo que a gente chamava de milagres. Se nós tivéssemos conhecimento e colocássemos essa força, nós podíamos realizar os prodígios. Quer dizer, nós podíamos realizar algumas das curas, ou todas as curas que o Cristo realizou. Olha que interessante. Que falta? Fé, acreditar. Bem, mas essa nossa fé, ela pode ser raciocinada, fé raciocinada. Nesse mesmo capítulo 19, no item 7, ele diz o seguinte: a fé raciocinada é aquela que se apoia nos fatos e na lógica. É clara, não deixa para trás nenhuma dúvida. Só tem a certeza quando se compreendeu. Eis porque não se dobra, pois somente é inabalável a fé que pode encarar a razão face a face em todas as fases da humanidade.
Então esse último capítulo aqui, ele diz assim, pois somente é inabalável a fé que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então eu só posso ter a fé se ela estiver aliada à razão. Quantas pessoas têm fé, mas têm fé em coisas absurdas e fazem coisas absurdas? Então a fé só pode caminhar com a razão. Não existe condição de ter uma fé que não tenha razão. Não é? Bem, mas vamos primeiro entender então o que é fé. Entende-se fé como a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa. Então, ter fé é a confiança de que aquilo que eu creio realmente vai acontecer, ou aquilo é uma verdade. Isso é ter fé. Mas procurando a definição de fé, aqui melhor eu considerei foi o seguinte, que a fé, ela vem do latim de fide. Na verdade, ter fé é ser fiel. Então, ter fé é ser fiel naquilo que você acredita. Por quê? Porque se você acredita em alguma coisa, por exemplo, nós dizemos, eu acredito em Deus. Acreditar em Deus é muito pouco. Nós, nesse instante da humanidade que nós estamos, e com o conhecimento da doutrina que nós temos que dizer que nós temos a certeza em Deus e não o que nós acreditamos. Nós temos que ter a certeza. É aí que entra a fé de ser fiel. Eu sou fiel àquilo. Eu tenho a certeza em Deus. Sou totalmente fiel a isso. Agora, crer e acreditar. Você crê nisso? Creio. Mas é realmente uma verdade? Eu estou firme? Não, eu creio. Talvez não seja. Bom, mas buscando nos exemplos do Cristo, exemplos de fé, quando no Sermão do Monte, ele nos ensina aquela prece dominical que nós conhecemos como Pai Nosso. No Pai Nosso tem um trecho que ele disse assim: seja feita a vossa vontade. Olha aí a fé. A fé não é acreditar que as coisas que eu quero vão acontecer. Ter fé é confiar na providência divina e aceitar aquilo que nós não podemos mudar e que seja feita a vontade do Pai, não a nossa vontade. Olha que interessante. Não é verdade? Bem, mas acontece que muitas vezes nós temos uma fé cega. Nós estávamos falando da fé racional. Agora nós vamos falar da fé cega. Então nós queremos alguma coisa, nós vibramos, acreditamos que isso vai acontecer, criamos até as condições para que aquilo aconteça, mas aquilo não vai acontecer. É a fé cega, que nós queremos, mas muitas vezes não temos condições de ter. Para falar dessa fé cega, eu peguei o exemplo do ateu. Muitas vezes nós pensamos que o ateu ele não tem fé. E aí eu comecei a pensar, falei assim, olha, o ateu é aquele que não acredita em Deus, em outra religião, principalmente não acredita em Deus. Ele
ele tem fé. Ele tem fé naquilo que ele acredita. E muitas vezes ele é fiel naquilo que ele acredita. E muitas vezes ele tem um comportamento melhor que o nosso. Por quê? Porque ele tem uma linha de conduta correta. Ele não acredita em Deus, mas ele age corretamente. Então, não é que ele não tem fé. É que a fé dele é diferente da nossa. Ele até diz que não acredita em Deus. Mas é que ele não acredita em Deus, naquele Deus que o homem criou. Que na verdade, as Escrituras dizem que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas aí nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança. Nós fizemos o inverso, né? Nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Nós que somos imagem e semelhança dele. E não ele a nossa imagem e semelhança. É aí que o ateu não acredita, porque ele não acredita nesse Deus que nós criamos, né? Bem. Bom, mas a nossa fé, ela só pode caminhar junto com a ciência, com a religião, com a filosofia. Isso que está acontecendo hoje na nossa humanidade, se nós olharmos. Se vocês têm algum amigo que recentemente, alguns anos, 2, 3, 4, 5 anos, está fazendo medicina, por exemplo, pergunte para ele se ele não estuda mediunidade. As faculdades estudam mediunidade. A mediunidade, os médicos, eles têm um livro como se fosse o Código Civil para o advogado. Eles têm um médico lá. E a mediunidade, essa conversar com o espírito, lá não é considerado mais doença, não. Não é mais considerado doença. Porque eles já entenderam que existe a espiritualidade e que a pessoa não está imaginando aquilo, realmente ele tem. Psicólogos, psiquiatras, né? Olha, né, que a Antônia está falando, os psicólogos, os psiquiatras. Agora, olha só que interessante, um exemplo dessa fé cega. A mediunidade, ela é milenar. Não se falava mediunidade porque mediunidade foi um termo que Kardec criou. Mas isso, já antes de Cristo, já se falava em palingenesia, né, transmigração da alma. Então, judeus, quem mais? Os muçulmanos, os budistas, todos eles falam de reencarnação. Aí, algumas pessoas vão contra tudo isso, inclusive contra a ciência, a medicina. Elas têm fé de que não existe a reencarnação. Essa é a fé cega. Ignorar todo mundo, ignorar tudo e dizer não, isso não existe. Por que não existe? Porque eu não quero que exista, ora, porque alguém falou que não existe. Essa é a fé cega. Não segue a razão. Existem tantas provas para nós vermos isso. Ah, mas você está falando porque a sua doutrina prega a reencarnação. Também ela prega, é verdade mesmo, isso é um dos pilares da nossa doutrina. Mas não é só ela, a ciência, outras todas pregam. Será que está todo mundo errado, só essas pessoas que estão certas? Temos que procurar a razão, não é? A fé tem que acompanhar essa razão, não pode ser. Bem, mas eu estava falando do Cristo, né? Então, o Cristo, no Sermão da Montanha, ele diz que a fé, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, e dissermos a um monte, retira-te daqui e vai para acolá, isso com certeza acontecerá. Se nós tivermos fé do tamanho do grão de mostarda. Então, ele disse, um pouquinho de fé que a gente tem. E muitas vezes, o que algumas pessoas pensam ou fazem?
ficam treinando com um grãozinho de areia para mover ele de um lugar para outro, né? Fala, pô, eu vou começar com um grãozinho de areia, um dia eu vou chegar numa montanha. Na verdade não é isso. O que vai adiantar se eu mover uma montanha 10 metros para a direita? O que vai adiantar para mim e para as outras pessoas? Nada. Mas, se eu tiver fé em mim, se eu tiver fé na doutrina, se eu tiver fé em Jesus e me modificar, começar a trabalhar nesse sentido de acreditar em coisas boas, começar a pôr em prática aquilo e executar, fazer acontecer essas coisas boas, vai ser bom para mim e vai ser bom para as outras pessoas. Então essa fé tem que ser ativa, tem que ser racional, mas tem que ter um objetivo e um bem comum. Não adianta ficar usando o magnetismo para levitar a cadeira, para mudar a montanha de lugar. Não tem benefício para ninguém. Isso não leva a lugar nenhum. Então a fé é usada nesse sentido. Em nós fazermos a caridade, em nós trabalharmos para o nosso melhoramento. Bom, falando nisso, agir com fé racional é agir de acordo com as leis de Deus. Então, como que eu vou trabalhar essa fé? Como que eu vou fazer ela ser racional? Eu preciso conhecer as leis de Deus, compreendê-las e pegar essa minha fé e fazer ela trabalhar de acordo com as leis de Deus. Aí, qualquer coisa que eu queira, eu vou conseguir. Por quê? Porque ela vai ser racional. Se alguém chegar para mim, mas você tem muita fé, então você consegue, então muda essa montanha dali para lá. Eu vou entender que eu não preciso me desgastar para fazer isso. Por quê? Por que eu vou provar para aquela pessoa que eu tenho fé mudando a montanha? Não. Eu vou mostrar para ela o verdadeiro sentido disso. Usá-la em benefício próprio e benefício das pessoas. Mas, para que nós hajamos assim, dentro das leis de Deus, é necessário compreender as leis de Deus e compreender a própria fé. Como é difícil, né? Entender as leis de Deus, compreender, não é só conhecer. Eu preciso compreender. E compreender a fé. Bom, mas também um dos maiores exemplos de fé que nós encontramos nas Escrituras foi quando Jesus estava caminhando na multidão e tinha uma mulher que era a mulher hemorrágica. Então ela era discriminada, ninguém nem conversava com ela, porque naquela época essa doença era um motivo de discriminação. Então ninguém nem conversava com ela. E ela, na fé dela, na razão dela, ela acreditou que se o Cristo ia passar ali, se ela tocasse o Cristo, ela ficaria curada. Ela acreditou nisso. Era uma coisa ruim? Não, era uma coisa boa para ela. Ela estava preparada para aquilo? Estava, com certeza. E quando o Cristo passou, ela nem tocou nele, ela tocou na veste do Cristo. E o Cristo percebeu, falou, quem me tocou? Os discípulos falaram, mas Senhor, centenas de pessoas aqui à nossa volta, como nós vamos saber quem te tocou? Aí ele falou, sinto que de mim saiu uma virtude. E aquela mulher que tocou o Cristo, naquele momento, ela se curou. Olha a fé. Ela se curou. É isso que nós temos que trazer para nós. É essa fé que nós temos que ter. Acreditar, criar as condições e realmente pôr em prática. Agora, importante também é assim, muitas vezes
nós queremos uma coisa e ainda não estamos preparados para aquela coisa. Ou a pessoa para quem nós queremos aquilo ainda não está preparada. Então, ter fé é aceitar aquilo que nós não podemos mudar. Olha que interessante. No nosso dia a dia, no nosso convívio, existem situações que nós não concordamos, que nós queremos mudar, que nós fazemos todo o esforço para mudar, mas tem outras pessoas envolvidas e nós não conseguimos mudar. Porque a gente não consegue mudar os outros. E a doutrina não veio para que nós mudemos os outros. Kardec mesmo disse que a intenção dele não era fazer prosélitos, né? Na verdade, a doutrina serve para quê? Para nós mudarmos a nós mesmos. Cada um mudar a si. Bem, e ter fé é nós aceitarmos aquilo que nós não podemos mudar. Isso é ter fé também. Eu não posso mudar, tá bom, não consigo mudar, eu vou aceitar. Vou respeitar e aceitar. Bom, agora, importante na fé, mesmo nessas situações que a gente não consegue mudar, é que assim, todos nós somos filhos do mesmo Pai, de um Criador. Todos nós, sem exceção. E se Deus é Pai de todos nós, Ele é por nós, né? Que pai que não quer bem o filho, que não ajuda o filho, que não dá oportunidades para o filho? Deus é um Deus de bondade, de justiça. Se Ele é por nós, quem então será contra nós? É aí que nós temos que amparar a nossa fé. Acreditarmos que Deus está conosco. É claro, se eu estou querendo fazer mal ao meu irmão, Deus não vai me ajudar. Não é? Não adianta eu ter a fé que eu não vou conseguir. Não vou ter ajuda dele. Por isso que eu tenho que conhecer as leis de Deus, agir com razão e aí colocar a fé em prática. Ter a fé, acreditar e agir. Então, não nos esqueçamos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É a nossa fé maior nisso. Que Deus está sempre conosco nesse momento em que nós estamos colocando essa fé em prática. Tá bom, gente? Era isso. Obrigado. Obrigado, Will. Quando Jesus disse, se tiver fé, quando está na caminhada espiritual, não vamos levar pela parte material da gente. Jesus veio falar um estudo desse. Deu esse significado, mas a montanha que está dentro de nós, as nossas imperfeições,